Saudações meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês 5 casos de lobisomem que nos deixam com medo até os dias de hoje. As acusações de lobisomem não eram totalmente incomuns na Europa antigamente. A histeria do lobisomem e da bruxa se desenvolveu em conjunto. De fato, algumas pessoas foram até acusadas de ambos. Tais acusações, e as subsequentes confissões e execuções, muitas vezes eram politicamente convenientes. Mas às vezes o medo era absolutamente justificado, quer o perigo espreitasse na pele de um lobo ou nas roupas de um homem. Mas antes de conhecermos esses casos, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e comentem se já conheciam esse caso, ou algum outro caso parecido, nos ajude a desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer esses casos do início. Primeiro, meus amigos, temos a besta de Gévaudan. No século XVIII, a antiga província francesa de Gévaudan foi aterrorizada pela chamada a besta de Gévaudan. A besta foi vista pela primeira vez por uma mulher cuidando de gado na floresta perto de Langogne em junho. Seus touros o assustaram, mas não muito tempo depois ele atacou e acabou com uma garota de 14 anos. Nos meses seguintes, avistamentos e ataques aumentaram. Aqueles que tinham visto a besta descreviam um grande lobo com pelo vermelho em comum com listras pretas. E foi prolífico. De acordo com um estudo de 1980, houve 210 ataques ao todo, 113 dos quais foram fatais. Porém, meus caros, em 1765, o rei Luís XV decretou que o Estado francês ajudaria a matar a besta. Quando os caçadores de lobos profissionais nomeados, Jean-Charles Marc-Antoine Valmesley-Neval e seu filho Jean-François falharam em matar a besta, o rei enviou o tenente da caça François Antoine em seu lugar. Antoine matou 3 lobos cinzentos gigantes, mas os ataques continuaram. Não foi até que um caçador local chamado Jean Chastel atirou em um lobo em 19 de junho de 1767 que os ataques foram declarados encerrados. Hoje em dia, acredita-se que a besta de Gévaudan não era um único lobo, mas muitos lobos individuais. Quando a França começou a matar lobos, esses lobos foram mortos, um por um, até que nenhum fosse deixado e os ataques diminuíssem. Não que lobos selvagens fossem incomuns. Segundo o historiador Jean-Marc Mauricial, cerca de 7.600 vidas foram ceifadas por lobos na França entre 1362 e 1918. Em segundo lugar, temos o lobisomem da Livônia. Confissões de lobisomem podem ser bastante peculiares. Conheçam o velho homem, Tis de Caltembrum. Vivendo na Livônia sueca no século XVII, Tis era amplamente considerado entre seus vizinhos como um lobisomem que tinha relações com o diabo. As autoridades locais não se importavam muito. Afinal, Tis estava na casa dos 80. Que mal ele poderia fazer com algumas histórias exageradas? Mas quando eles o trouxeram para interrogatório sobre um assunto não relacionado em 1691, ele voluntariamente começou a divulgar detalhes de seu estilo de vida de lobisomem, embora com muitas inconsistências. De acordo com seu relato, Tis havia desistido da licantropia 10 anos antes de sua aparição perante os juízes em 1691. Antes disso, ele e outros lobisomens se transformavam em lobos no dia de Santa Lúcia, Pentecostes e noite de verão vestindo peles mágicas de lobo, embora mais tarde ele mudou sua história e disse que eles apenas se despiram e se transformaram em lobos. Eles então saqueavam o campo, matando animais de fazenda e cozinhando e comendo-os. Quando questionado sobre como os lobos cozinhavam carne, ele declarou que ainda eram humanos, não lobos. Sua história só ficou mais estranha. Ele alegou que os lobisomens eram agentes de Deus e viajariam para o inferno para lutar contra o diabo e suas bruxas, trazendo de volta grãos e gado que as bruxas haviam roubado. Na verdade, disse ele, havia feito isso apenas um ano antes, contradizendo sua afirmação anterior de ter renunciado à licantropia. Quando foi revelado que Tis não era um luterano devoto e, na verdade, praticava uma forma de magia popular envolvendo encantos e bênçãos, os juízes ordenaram que Tis fosse açoitado e exilado. O que aconteceu com o sujeito estranho depois disso é desconhecido.
Meus amigos, agora vamos para o terceiro lugar. O lobo de Ansbach. Em 1685, um lobo estava aterrorizando e matando humanos na cidade de Neuses, no Principado de Ansbach, onde hoje é a Alemanha. Isso não era incomum, mas o principal magistrado da cidade, Michel Leist, acabará de morrer. Ele era um homem cruel e impopular, e foi dito que o lobo visitou a residência de Leist, então foi apenas um pequeno salto para as pessoas afirmarem que o lobo era Leist, devolvido como um lobisomem por seus pecados. A morte do lobo não foi terrivelmente memorável. As pessoas organizaram uma caçada e perseguiram o lobo até um poço e o mataram. O que eles fizeram com seu corpo é bastante macabro, no entanto. Eles o desfilaram pelas ruas e o prepararam para exibição. Eles cortaram seu focinho, vestiram-no com roupas humanas e colocaram uma peruca em sua cabeça e uma máscara em seu rosto, para que se parecesse com Leist. Eles então penduraram o corpo em uma forca para que todos pudessem apreciar a vista. Depois de algum tempo, o lobo foi retirado da forca, e seu corpo preservado e colocado em exposição permanente em um museu local. Aqui nossa quarta criatura horripilante. O lobisomem de Alariz. Amplamente considerado o primeiro criminoso em série da Espanha, Manuel Blanco Roma Santa é incomum para um lobisomem, operando no final de meados do século XIX. Na verdade, Roma Santa foi um caso incomum em alguns aspectos. Nascido em 1809, ele foi criado como uma menina até os 6 anos de idade, quando os médicos descobriram que ele era um homem. Ele cresceu, casou e trabalhou como alfaiate. Quando sua esposa morreu em 1833, ele assumiu o ofício de caixeiro viajante, guiando também viajantes pela Espanha e Portugal. Seu primeiro crime foi com o conhecido Vicente Fernandes, o policial de León. Fernandes foi encontrado morto em 1844 após tentar cobrar uma dívida da Roma Santa. Em vez de enfrentar a lei, Roma Santa fugiu para Portugal. Durante esse tempo, ele acabou com várias pessoas que o contrataram como guia. Ele não era um homem astuto. Roma Santa foi notado vendendo suas roupas e começaram a circular rumores de que ele estava vendendo sabão feito com gordura humana. Foi apresentada queixa e Roma Santa foi detido. Ele confessou 13 crimes de tirar a vida, mas é aqui que a coisa fica feia. Ele disse que tinha sido amaldiçoado com licantropia. Mas ao ser solicitado a demonstrar suas habilidades de transformação, Roma Santa declarou que a maldição havia passado e ele não estava mais aflito. Na verdade, ele foi absolvido de 4 das mortes. Aqueles, segundo o exame forense, foram cometidos por lobos reais. No entanto, ele foi considerado culpado do resto. Um exame frenológico de Roma Santa por médicos determinou que ele havia inventado sua maldição e foi condenado à morte. Isso foi comutado para prisão perpétua a pedido de um hipnotizador francês, que acreditava que Roma Santa estava sofrendo de um delírio e pediu a suspensão da execução para que pudesse estudar o homem. Um jornal de 1863 relatou que Roma Santa faleceu naquele ano na prisão de câncer de estômago. E por último e não menos interessante, o lobisomem de Bedburg. Um dos casos de lobisomem mais famosos é o de Peter Stump, um rico fazendeiro acusado de ser um criminoso, comia carne de pessoas e acusado de ser um lobisomem na Romênia em 1589. Nos anos anteriores à prisão de Stump, a cidade rural de Bedburg havia sido atormentada por horrores. Começou com gado sem vida e faltando pedaços, mas logo corpos de moradores da cidade também foram encontrados nos campos. Inicialmente, pensou-se que um lobo ou lobos estavam atacando, mas as criaturas escaparam da captura. Finalmente, em 1589, um grupo de caça conseguiu encurralar o lobo com seus cães. Quando os humanos se aproximaram, eles não viram, segundo relatos, nenhum lobo. Em vez disso, os cães encurralaram Stump. A prova mais contundente era que a mão esquerda de Stump havia sido decepada. O lobo teve sua pata dianteira esquerda cortada. Visto que o lobo e o homem tiveram o mesmo ferimento, o lobo e o homem devem ser o mesmo. Stump confessou, mas é uma confissão questionável na melhor das hipóteses.
Ele havia sido submetido à tortura. Ele disse que fez um pacto com o diabo quando tinha 12 anos. Ele ganhou um cinto mágico que o permitia se transformar em lobo. Ele confessou ter tirado a vida de 14 crianças e 2 mulheres grávidas. Ele comeu elas. Ele era muito ruim fazendo coisas horríveis e bizarras com o filho e a filha. Ele foi condenado a morrer da maneira mais terrível. Sua filha e amante também foram condenadas, com a mesma crueldade. Não se sabe se os crimes foram realmente cometidos por Stump. Na época, a região foi profundamente afetada pela Guerra de Colônia. Stump era um protestante convertido e a região havia sido tomada pelos católicos em 1857. Sua morte foi uma vantagem para os católicos, pois sua considerável riqueza cairia para eles. Além disso, a morte de Stump poderia ter servido como um forte alerta para outros protestantes. Eu agradeço a sua atenção e interesse pelo vídeo, e convido você a deixar um comentário sobre o que achou. Nosso canal é dedicado a investigar casos sobrenaturais e mistérios sem solução, com rigor e seriedade. Seu feedback é muito importante para nós, pois nos ajuda a melhorar nosso conteúdo e a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like e compartilhe com seus amigos que também se interessam por esses temas. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até a próxima.